Olá! Nesse vídeo eu vou lhe mostrar como criar seu primeiro post no WordPress. Então, a grande sacada quando você está começando a criar seu blog é você ter uma noção de como que funciona o desenvolvimento de posts no WordPress, que não é uma coisa complicada não. Eu vou mostrar aqui para você rapidamente que nós podemos a qualquer momento acessar o meu painel de controle do WordPress, né? Depois que eu fiz login, você vem aqui na região de posts e depois adicionar novo. Então, facilmente você consegue inserir um título, o título da postagem e depois o conteúdo em uma categoria. O título, como ele mesmo diz, facilmente você coloca aqui em adicionar título. Aqui embaixo você começa a escrever, olha, e aqui à direita você escolhe uma categoria. Porém, eu quero ensinar você a utilizar esses campos corretamente e não simplesmente preencher segundo aquilo que parece correto para quem está começando. Vamos lá, então? Primeiramente, vamos começar falando do título e do que é um post. O post ele é muito diferente de uma página. Quando você começa o seu blog no WordPress, ele já vem com um postzinho Hello World. Repare que o Hello World tem aqui embaixo algumas informações importantes, como o autor, a data, a categoria, o comentário e a opção de editar que não importa. Porém, o que eu quero dizer? Esses parâmetros que o post oferece não tem nas páginas, ok? Então, páginas no WordPress, elas não é relevante numa página quem é o autor da página, quando a página foi criada, não existem categorias para páginas e comentários também ficam desabilitados. Perfeito? Então, basicamente, se eu adicionar aqui uma página, olha, você vai ver que a grande diferença é essa. São esses parâmetros e a forma de organizar. O post ele vai entrando um por um aqui, né, à medida que eu vou criando. Já a página, ela tem que ser adicionada no menu. Então, por exemplo, Hello World. This is a difficult world, but I will keep trying. Ok. Então, quando a gente publica uma página, olha, repare que ele não pediu categoria, nada. Eu vou clicar em ver página. Então, qual a diferença entre o post Hello World e a página Hello World? Né? A diferença é exatamente aqueles parâmetros, olha, eles não existem aqui embaixo. Já aqui eu sei quem foi o autor, a data, beleza? Então, por que eu estou te falando isso? Quando você for criar algum conteúdo que não precisa de data, não precisa de categoria, nem nada disso, você cria a página. E as páginas também vão no menu do seu blog. Por exemplo, se você for falar sobre você, o autor do blog, é legal criar uma página. Você vai criar uma página de contato? Usa a página, não usa post. Agora, quando você for falar do seu conteúdo propriamente dito, aí você trabalha aí com as postagens. Então, o título do seu post, ele precisa ser um título que seja primeiramente grande, mas não tão grande assim, tá? O que eu quero dizer com isso? Você não pode usar meu título, duas palavras, mas também você não vai colocar uma frase inteira aqui. Eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer com uma postagem, ou melhor, um artigo do Wikipedia. Então, um artigo no Wikipedia é o contrário do que deve ser um post. Olha que legal. Primeiramente, eu estou falando aqui de Antônio Vivaldi nesse artigo, o artigo que eu encontrei. Então, eu vou falar no post também dessa figura proeminente. Então, o título é apenas Antônio Vivaldi. Você nunca vai poder criar um post com um título tão curto, tá bom? Porque a chance de você ranquear é muito pequena. Então, os seus posts eles têm que ter títulos longos. Por exemplo, a vida e a história de Antônio Vivaldi, Antônio sem acento. O que eu quero dizer com isso daqui? Que eu tenho várias keywords contra um título que eu tenho poucas keywords. Então aqui eu tenho uma keyword, na verdade, que é Antônio Vivaldi. Já aqui eu tenho a vida de Antônio Vivaldi e tenho a história de Antônio Vivaldi. Então quando alguém digitar no Google vida Antônio Vivaldi, eu vou ter uma chance maior de ranquear, ok? Olha lá, olha. Pode ver que não tem nenhum título aqui com a vida. Tem aqui, ó, vida Antônio Vivaldi. Tá vendo? Então é muito importante. Provavelmente nós estamos falando aqui de uma postagem, olha, desse site. Nesse caso ele fez um artigo grande até, olha.
ficou bacana, tudo, ó, um post, tem comentário, etc. Mas o título, então, é a primeira dica que eu dou. Repare o tamanho desse título. Isso aqui é um tamanho ideal de título. Você pode até pôr mais uma ou duas palavras, mas nada mais do que isso. Em segundo lugar, nós precisamos escrever. Então, quando você for criar seus posts, você não vai escrever como, por exemplo, a gente escreve na faculdade ou a gente escreve um artigo. Veja só o tamanho desses parágrafos que nós temos aqui. Eu vou abrir aqui o bloco de notas só para a gente analisar melhor, olha. Então, esse parágrafo aqui, ele está muito grande, olha. São períodos muito longos também, o ponto final demora muito para aparecer. E olha, para blogs isso não serve, tá? Quando você estiver escrevendo para blogs, você tem que ser muito expresso, muito direto e organizar seu conteúdo de forma muito clara. Então, por exemplo, eu recomendo que você faça frases com no máximo 2 linhas. Evita, e eu estou usando o editor Gutenberg aqui, o novo editor do WordPress. Evita aí a todo custo frases com mais de 3 linhas, tá bom? No máximo 3 linhas, nossa, é demais até. Por exemplo, essa daqui, olha, ela tá muito grande, ó. Tá vendo? Marco, mas e aí o que eu faço? Eu sou uma pessoa que gosta de escrever períodos longos. Não tem problema. Você começa a mudar a sua mentalidade. Por exemplo, seu pai, um barbeiro, Aí quando chegou aqui, olha, depois iniciá-lo na música, eu posso pôr um ponto final aqui já. Começo aqui, depois iniciou na música, matriculou ainda pequeno na Capela de São Marcos para aperfeiçoar os conhecimentos musicais. Ponto final. Foi também, ok? Responsável pela... Acabou. Aqui eu já quebro de novo para não ficar um parágrafo muito grande, no máximo 5 linhas o seu parágrafo, aqui está com 4. Então aqui está pronto aí. Peguei esse artigo e transformei um pedacinho dele só para você entender como que você deve escrever seus posts, beleza? Para finalizar, eu quero te mostrar as categorias. Então, as categorias elas devem ser criadas de acordo com o conteúdo. Por exemplo, aqui eu estou falando de música clássica, então eu vou criar uma categoria música clássica. E assim eu posso ir criando as minhas categorias e subcategorias, caso necessário. Porém, evite colocar seus posts na categoria sem categoria, ou a categoria uncategorized, porque aqui você não vai ter a facilidade da pessoa buscar dentro do seu blog por aquele assunto igual a gente tem com as categorias definidas. Então, por exemplo, vamos pegar esse post aqui, eu já vou atualizar aqui a página inicial. Vou publicar. Sim, eu vou aproveitar e mostrar, olha, para publicar você clica aqui. A qualquer momento você pode editar quando você quer que sua publicação apareça, mais no futuro ele agenda, ou mais no passado ele retroage a data, tá bom? Tem também visibilidade que você pode configurar se vai ficar disponível para o público ou não. Mas isso tudo não importa muito nesse momento, nos cursos de WordPress eu mostro com mais profundidade. O que importa, olha, é que agora que esse post foi lançado, tá? Eu tenho acesso aí ao autor, a data, a categoria também. Então, se ele também tivesse sem categoria, igual esse daqui, quando eu clicasse aqui, ia aparecer aquele monte de post. É horrível, o WordPress não funciona bem assim, tá? Então, você define as suas categorias segundo cada um dos seus conteúdos. Aí a pessoa entra no blog, define a categoria, por exemplo, música clássica, e encontra lá o post que interessa para ela dentro daquela categoria. Tá aí. Com isso, nós temos todas as dicas que a gente precisa para criar os nossos primeiros posts no WordPress.